Fala aí, galera! Tudo bem com você? Espero que você esteja super bem. Estou aqui novamente, eu, professora Tabita, Prof. Tatá, para juntinhos estarmos continuando a nossa navegação aí no mundo da ciência do 6º ano, não é? E eu tenho certeza que você já conseguiu, né, fazer muitas perguntas e consegue já dar algumas respostas para algumas dessas suas perguntas em relação a todas as informações que nós estamos trabalhando sobre as substâncias, as misturas, formas de transformações químicas, como que essas substâncias chegam até as nossas residências através de processos industriais. Pois é, e na aula de hoje eu te convido para prestar bastante atenção e vem comigo para dar uma olhadinha no nosso conteúdo da aula de hoje. Fique esperto, hein? Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a sociedade e os seus materiais, parte 1, tá, galera? Então nós vamos começar falando aí sobre toda essa questão das nossos processos de identificação como uma sociedade, o que nós precisamos. E aí a gente vai fazer um contraste, né, entre a vida no campo e a vida na cidade. Agora olha aqui para mim. Muitas, né, são as necessidades que nós temos. Só que a sua necessidade é igual à minha? A gente vai ver na aula de hoje, galera, que cada indivíduo e cada grupo social tem, né, a sua necessidade pautada na sua forma de vida, na forma com que aquele grupo escolheu para viver. Qual é a responsabilidade desse grupo? Atendê-las, desde que esteja dentro das expectativas, né? Que esteja dentro daquilo que esse grupo social entende como satisfatório, tá certo? Nós não estamos aqui para falarmos o que é melhor, onde é melhor para se viver. E sim, você vai simplesmente definir e decidir, né, junto com os seus familiares, aquilo que é mais agradável para todos. Obviamente, se você está inserido dentro de um grupo familiar, você vai ter que muitas vezes renunciar a algumas coisas para poder viver bem dentro daquele grupo, tá? Cada necessidade vai ser atendida em um consenso, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha ali no nosso material. Ok, agora eu te pergunto uma coisa, né? Você observando essas duas imagens, o que você consegue fazer de observação e o que isso te leva a pensar, né? Então eu vou dar um segundinho aí, ó. Pois é, presta atenção. Nós estamos observando o que? Prof, eu tô vendo aí, né, uma cacimba, né, que papo entulho, que seja, e ele tá cheio de quê? De entulhos. A primeira imagem, a parte superior. Na parte inferior, você tem também um monte de lixo, né? Agora, olha só que interessante. O que a gente consegue observar ali na primeira imagem? Você tem ali computador, você tem fogão, você tem restos de madeira, que talvez seja parte de armário, guarda-roupa, né? Cama, estrada de cama, eu não sei. Você tem vários objetos. Na parte inferior, ela está mais associada aí à questão, vai ter muito papel, papelão, plásticos, mas com certeza deve ter ali material orgânico, né? Dejetos orgânicos nesse ambiente também. Ok, eles todos foram descartados. E por que eles foram descartados? Porque eles não servem mais, não tem mais serventia para aquela pessoa que adquiriu aquele produto, correto? Então, quando nós descartamos algo, prestem bastante atenção aqui para mim, agora olha aqui para mim. Quando nós utilizamos um produto, esse produto está naquele momento sendo importante para mim, então eu vou utilizá-lo. Vai chegar um momento, ou ele vai quebrar, ou ele vai deixar simplesmente, né, dependendo do tempo, ele vai deixar de ter a sua funcionalidade. O que eu vou fazer? Vou descartar. Você temos responsabilidades
certo? Na aula anterior a gente falou sobre os recursos renováveis, não renováveis, né? E a gente tem responsabilidade com aquilo que nós botamos dentro da nossa casa. Permitimos, ou aquilo que você, né? Tá ali, ó, papai, babá, eu quero isso, quero aquilo. Você, quando não precisar mais desse objeto, desse recurso, você vai ter que ter responsabilidade também no descarte. Ali a gente viu vários lixos, né? Tava na sacola, tudo, mas era muita quantidade para aquele recipiente, vamos dizer assim, onde estavam sendo descartados, e ficou ali pelo chão. Então, a gente tem a questão também pública, né, de fazer um processo de coleta de lixo em tempo satisfatório para que não deixe acumular. Então, a gente tem uma questão pública, mas nós temos responsabilidade como pessoas que vivem em sociedade. A quantidade desse lixo que eu estou utilizando, tá? E a forma que eu vou descartá-los. Certo? E aí a gente entra aqui naquela questão da coleta, né? Separar o lixo direitinho, tá bom? Para facilitar. Ah, prof, mas na minha cidade não tem coleta seletiva. Ok, é uma questão pública, de gestão pública, mas você pode fazer a sua parte, meu amor, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha, continuando o nosso material. Ok, olha só. Todos os materiais que a gente utiliza e descarta são produzidos por um processo ou dentro de um processo industrial, tá? E esse processo industrial, esse avanço industrial que a gente falou na última aula, que surgiu ali desde o período, né, da Revolução Industrial, tudo, e aí foram surgindo a indústria química, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, enfim, para atender quem? A sociedade. Então, isso é uma exigência que a sociedade vai fazendo em busca de produtos cada vez que atendam às nossas necessidades. E aí, como a gente falou na aula anterior, essa necessidade de produtos variados foi que fez com que houvesse essa abertura de várias indústrias, tá bom? E essa necessidade, hoje, olha aqui para mim, essa necessidade hoje, ela precisa ser pensada de forma consciente. Hoje a nossa aula é bem assim, papo reto, tá bom? É assim. Por quê? Eu tenho um papel aqui, né? De estar te orientando ou te aconselhando, te dando algumas formas, tá? Para que você seja um cidadão do bem. Vou colocar assim, tá? Então, quanto mais a gente tem essas necessidades, mais as indústrias vão precisar produzir produção. Só que a gente tem que pensar na forma de descarte desses produtos, tá bom? Tem que atender nossas necessidades? Tem, mas vamos desacelerar. As previsões futuras não são tão legais para gerações futuras, né? Nós estamos utilizando demais nossos recursos e esses recursos não vão ter tempo hábil para serem novamente utilizados. Então, a gente precisa estar ligado. Vamos lá, continuar no slide? Mas quais são as necessidades dessa sociedade, né? Então, a gente tem como... Essas informações que a gente está dando para vocês agora faz parte de um grupo de pesquisa, né? Fonte de pesquisa feita para ver qual eram as necessidades essenciais, vamos dizer assim, para essa sociedade, tá? Então, as necessidades fisiológicas são aquelas que fazem parte do teu organismo, que você precisa ligado a você, diretamente. Então, o que a gente pode pensar? A alimentação, correto? É uma necessidade fisiológica. Ninguém pode ficar sem beber água, né, sem ingerir água e sem se alimentar. Você precisa dessa energia produzida. Esses alimentos vão te fornecer essa energia necessária para as suas células, ok? A primeira necessidade. A segunda, segurança. A sociedade, nós seres humanos, precisamos nos sentir seguros dentro do nosso lar, dentro do espaço escolar, quando eu estou me locomovendo na rua, tá bom? Isso já vai partir de uma gestão pública. Social, eu preciso me sentir pertencente, é muito importante isso, a algum grupo social. E aí a gente vai falar da família, né? É importante você se sentir parte, de fato, desta família. Outro quesito aqui de necessidade, o status ou estima.
Hoje em dia a gente tem muitas pessoas sofrendo de depressão e a gente sabe que isso é falta de estima, ou seja, ela não sabe qual é a responsabilidade dela, ela não se sente tão importante e você precisa se sentir assim, valorizar-se a si mesmo, tá? Não desprezar ninguém, obviamente, mas se valorizar. E aí eu consigo, com essa estima, buscar as minhas autorrealizações, que aí cada um tem os seus projetos de vida, tá bom? Então, atendendo todos esses quesitos, nós vamos ter essas necessidades atendidas satisfatoriamente. Agora, você vai observar uma outra imagem aqui, que a gente está falando sobre esse contraste de vida no campo e vida na cidade, ok? Então, a gente tem um menininho, nós temos uma sombra, né, de um homem tocando um trompete aí, né, esqueci o nome da palavra. Mas ele está utilizando um instrumento que é utilizado no campo, né? Para quê? Para ajudar, auxiliar no transporte de gado, tá? Esse transporte de gado é feito através da orientação desse instrumento sonoro. Ele vai soprar e vai entoar tonalidades que esses animais vão conseguir identificar para ele fazer esse transporte desses animais terrestres aí de uma área para outra. Normalmente quando você quer trocar o gado, né, de uma área para outra, dependendo da sua necessidade. E esse menininho está usando aí um aparelho celular. Ambos, queridos, estão se comunicando. Só que o instrumento utilizado para essa comunicação e quem está recebendo essa comunicação são pessoas ou indivíduos, seres humanos distintos. Nós estamos falando de animais e estamos falando aí de pessoas. Então, a comunicação também é um objeto muito importante. E eu posso utilizar a comunicação tanto na cidade quanto no campo. Só que dependendo da necessidade que eu tiver, eu vou estar utilizando instrumentos diferentes. Alguns vão exigir maior tecnologia, alguns vão exigir o quê? Habilidade. Se me der esse aparelho aí para eu poder estar utilizando, não o celular, né? Eu não vou conseguir, eu não tenho força para soprar isso aí para produzir o som necessário para chamar a atenção de um gado, né? Ou de um outro rebanho, tá? Então precisa ter toda essa habilidade. Então a comunicação também é importante, é uma necessidade também contrastante aí entre a vida no campo e a vida na cidade. Ok, podemos então concluir que as necessidades individuais e coletivas são importantíssimas para o uso e o avanço dessa tecnologia. Vamos estar sempre lembrando aqui, o avanço vai sendo decorrente das nossas necessidades, tá bom? Agora veja um outro quesito importante na vida social. Moradia, tá? É muito importante onde eu vou repousar. Galera, quantos de vocês já não viram o pai de vocês chegar cansado depois de um dia todo exaustivo de trabalho, dependendo do tipo de trabalho, se é um trabalho no campo, se é um trabalho na cidade. O trabalho na cidade é um exercício mais focado à questão mental, né? Então você tem um desgaste mental. No campo você tem atividades que você vai cansar mais a parte física, né? Então ambos estão cansados, precisam de um lugar para se abrigar, repousar, repor, né, as energias. Então a moradia é um fato muito importante. Só que nós temos vários tipos aí de moradia, né? A vida na cidade vai exigir um padrão. E a vida no campo, que é uma vida um pouco mais tranquila, mas também de um ritmo muito acelerado, acorda cedo, dorme-se cedo porque acorda-se muito cedo e tem muito trabalho durante todo o dia, não é? E a gente tem aí as comunidades indígenas também que vão estar abrigados nessas ocas, que vão estar aí protegendo, né, a sua família, tá? Nós temos também alguns com padrão de vida um pouco mais elevado, e aí você vai ter, obviamente, para ter uma casa com uma mansão, você precisa de maiores recursos, porque você vai ter pessoas para poder estar mantendo todo o trabalho interno desse ambiente e externo também. Então, cada um deles, né, cada uma desses grupos sociais vão ter necessidade de moradia e essa necessidade vai estar padronizada naquilo que é primordial para aquele grupo, certo? Todos eles vão ser atendidos dentro da sua
do que eles acham mais importante. Vamos continuar então. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo e aí a gente vai pensar lá no início do processo, né? A gente falando ainda dos hominídeos, do nosso processo de evolução humana, tá bom? Então, olha só. Segundo a história, o homem pré-histórico, dentro do período paleolítico, ele não permanecia num só lugar. Ele vivia andando, se locomovendo. Por que ele fazia isso? Em busca de alimento, tá bom? E esse alimento disponível nesse ambiente fazia com que esse grupo permanecesse ali naquele espaço por um tempo. E depois, eles precisavam caçar e tudo, mas precisavam se abrigar também. Então, olha a necessidade aí, desde os primórdios, de um ambiente de proteção, tá? Ok, com o aparecimento, né, com o processo de adaptação desse homem pré-histórico do período paleolítico com a descoberta do fogo, tá? E a gente vai ter várias outras situações que ele vai estar descobrindo e ganhando, adquirindo habilidades. Ele protegeu-se, né? Ele protegia-se em cavernas e também com a conquista do fogo, o que passou a acontecer? Ele conseguia conservar mais esses alimentos e aí também fugia do frio intenso, das baixas temperaturas em várias regiões aí, tá? Onde essa população estava se estabelecendo, ok? Então, o fogo foi primordial na era paleolítica para poder facilitar a adaptação, para poder facilitar a questão de caçar um animal muito grande para um grupo pequeno ou manter essa carne aquecendo, né, com o fogo, tá? Conservava-se mais, então, essa carne, por um período mais prolongado. E aí também houve a adaptação dos instrumentos utilizados, que foram cada vez mais se adaptando àquelas habilidades adquiridas com o desenvolvimento até mesmo da massa cerebral desse homem pré-histórico. Ok. Com a aquisição das habilidades que ele foi adquirindo, ele percebeu que alguns tipos de rochas faziam com que ele conseguisse esculpir desenhos nas pedras, né? E aí ele utilizava ali, às vezes, sangue de outros animais para fazer essa pintura. Ele fazia o desenho, normalmente eles representavam ali, galera, um momento especial, né? Uma caçada bem-sucedida, uma festa dentro daquele grupo social, e eles representavam isso aí para poder marcar, né? Como eles contavam a história deles há milhões de anos, né? E esse período paleolítico é identificado como a idade da pedra lascada, né? Que foi nesse período aqui que eles desenvolveram essas pinturas, essa arte que nós chamamos de arte rupestre, certo? Então, esse povo, eles eram chamados de nômades. Por quê? Eles estavam se locomovendo por vários ambientes. Só que chegou um momento que eles foram adquirindo cada vez mais habilidades e aí essas habilidades faziam com que eles dominassem certos recursos e eles começaram a se estabelecer. Para se estabelecer num local, eles precisaram adquirir outras habilidades, certo? E deixaram de ser nômades, de ser andarilhos. Ok? Olha só, agora a gente entra com esse ajuste de uma localidade, você entra num outro período histórico chamado de período neolítico. E nesse período neolítico, eles tiveram o avanço, né, da instrumentalização aí do barro, das pedras, madeiras, construíram moradias, tá? Domínio da agricultura foi fundamental e também da domesticação de animais. Foi importantíssimo para eles. Nesse período neolítico, então, você tem o avanço e o estabelecimento dessas sociedades, desses grupos sociais, tendo todos esses domínios aí. Olha aqui para mim. Eu te convido para prestar atenção na nossa próxima aula, porque a gente vai dar continuidade, então, a essas informações. Então, nós falamos de dois períodos importantes, paleolítico e neolítico. E te aguardo para a próxima aula. Beijão!